Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Código Aberto. Esse lugar e esse momento onde nós podemos nos reunir em torno da palavra e ver aquilo que Deus tem para nos dizer, aquilo que Ele precisa nos ensinar. É claro que você não precisa do Código Aberto para estudar a palavra, você precisa apenas da palavra. Para a gente conhecer a Bíblia, a gente precisa apenas da palavra. A gente aqui tem o esforço de falar das nossas impressões, daquilo que Deus tem nos dito a respeito da Bíblia, compartilhar isso com você, e a gente também incentiva para que você viva isso em outros momentos, para que a gente tenha relações e momentos onde a gente consiga tomar a Bíblia nas mãos, ler a palavra e tentar conversar a respeito daquilo que a gente tem aprendido. Às vezes aquilo que eu vejo é diferente daquilo que o Elias vê, e a gente não diverge em princípio, mas às vezes algo que brilha os olhos não brilha o olho de uma outra pessoa, e quando a gente compartilha isso, nós nos enriquecemos uns aos outros através dessas reuniões em torno da palavra. A gente vê a igreja de Atos é uma igreja assim, né, pastor? A igreja de Atos é uma igreja caracterizada, marcada por ser uma igreja centrada na palavra, suas reuniões, a sua vida é uma vida em comunidade, mas é uma comunidade centrada na palavra. Sim, centrada em duas coisas. Primeiro na palavra, segundo em vida dividindo vida. Essa é uma marca direta assim, da vida de Atos, ou melhor, da igreja primitiva, porque ela gasta tempo discutindo a palavra, cumprimento da palavra, mas ela gasta tempo fazendo isso através da vida, gastando tempo junto, comendo junto, vivendo junto. Legal. Alana, quando você pensa na vida de Paulo, que a gente tem falado sobre ele mais recentemente, a gente está gastando mais tempo falando sobre as viagens de Paulo. Quando você pensa na vida de Paulo e na sua vida, que características você vê em Paulo que você fala, não, acho que isso aqui eu quero para mim, assim, acho que isso aqui eu quero desenvolver na minha vida? Acho que a coragem de Paulo e a questão de sempre seguir o que o Espírito Santo pede para ele. Ele não importava o que ia acontecer com ele já sabia muitas vezes o que ia acontecer, e mesmo assim ele tinha coragem, ia de cara naquela coisa, e às vezes eu preciso dessa coragem mais também. É uma coisa importante. E você fala o negócio do Espírito, é bacana pensar que ele é alguém guiado pelo Espírito, mas às vezes também não está ouvindo nada, né? Ele chega a falar em Romanos 8, né, que o Espírito testifica ao nosso Espírito, né? Essa ideia de que parece que ele está tanto tempo em sintonia com Deus, né? É demais a sintonia deles, e eu desejo isso para mim também, que o Espírito esteja tanto em mim que eu não precise ouvir a voz dele, que ele esteja embutido no meu coração. Legal. Você, Elias, você pensando lá na sua vida pessoal, às vezes a gente fala do Elias e a gente confunde a pessoa já com o ministério, né? A gente pensa no Elias na vida dos discípulos. Mas você na sua vida pessoal, quando você pensa também em Paulo, assim, você fala, isso aqui que Paulo viveu, essa maneira dele lidar com o ministério, o que você acha que precisa colocar daquilo que você vê em Paulo no seu ministério, na sua vida? Sem dúvida, o zelo que Paulo tinha na obra do Senhor. Paulo ele era muito zeloso em cada etapa, em tudo que ele fazia, ele imprimia uma energia do início ao fim. Não interessa se ele está no início do sermão, no início da caminhada, até o fim ele imprimia a mesma ou talvez uma energia muito maior. Então o zelo que ele tinha, o cuidado que ele tinha, isso eu queria para a minha vida também. Bacana. E agora pensando na questão de igreja, a gente está falando sobre igreja, pensando na sua comunidade, por exemplo, você que está ali ajudando a liderança de uma comunidade, Isa, olhando para a igreja de Atos, o que precisa urgentemente ter na sua igreja, olhando para a igreja de Atos? Acho que urgentemente é a união e a pedida do Espírito Santo. Eu acho que essas duas coisas são as coisas que transformaram todo o livro ali de Atos, aquelas histórias. E eu creio que para você se unir, você tem que negar o próprio eu. E isso é o mais difícil do ser humano. Legal. Vamos saber, a gente sempre apresenta vocês só olhando, né? É bom saber também, porque quando a gente consegue aplicar para a vida da gente, a gente ajuda também quem está em casa a aplicar, tentar entender que a Bíblia precisa fazer sentido na vida da gente. A gente tem com a gente também aqui, mais uma vez, para nossa alegria, o Douglas e a Marcele. Vocês estão tudo em ordem, na paz? Graças a Deus. E muitas viagens missionárias também aí, né? Viagens missionárias por aí. Sim. Temos que ver a missão sempre, né? Como vocês têm falado aí.
Viagem missionária é qualquer uma, então, né? Será que a gente, na lição passada, estava falando disso? Eu acho que qualquer viagem nossa tem que ser missionária, porque a gente tem que ser missionário 24 horas por dia, né? É legal pensar nisso, né? Porque até nosso turismo, vai viajar passeio. Exatamente. É uma viagem missionária, porque o missionário sou eu, né? Exatamente. Legal. Bom ter vocês aqui mais uma vez. Beleza aí, Marquinhos? Tudo certo? Bom ter você aqui também. Tá bom? A gente vai orar nesse momento para a gente seguir para esse momento da história de Paulo. A gente está caminhando para o final do livro de Atos e para o final da experiência missionária de Paulo também, que é quando ele chega agora em Jerusalém e a gente vai ver os desdobramentos disso. Quero convidar você para a gente fazer uma oração. Pedir para o pastor Binho orar com a gente, por favor. Querido Deus, obrigado de verdade. Muito obrigado pela tua sabedoria de deixar a história da igreja primeira, ou da igreja primitiva, escrita em livros. Obrigado pela vida desses homens que se desgastaram, que sofreram e nos deram muitos exemplos de coisas positivas, de coisas não positivas, de estratégias, metodologias, e nos ajuda a entender hoje como nós devemos viver a missão que é tua para a tua igreja e fazermos assim, Senhor, o máximo de discípulos possíveis. E nesse processo, a gente também se torne mais parecido contigo. Em teu nome nós oramos. Amém. Amém. Uma coisa importante que a gente tem, acho que de início, é esse Paulo que vai para Jerusalém consciente dos riscos. Sabendo dos riscos, e ele sendo alertado dos riscos, ainda assim ele vai. Ele fala que ele foi impelido pelo Espírito Santo, mas sabendo de tudo aquilo que podia acontecer, não parece que é mais teimosia do que ele mesmo querendo ir? Será que, sabendo do que ele poderia sofrer e ainda assim ele vai, não parece que ele está sendo teimoso? Eu acho que Paulo está sendo corajoso. Acho que a gente pode trocar essa palavra aí pela palavra teimoso. No capítulo 20 de Atos e no verso 24, tem um texto que o nosso amigo pastor Ebinho ali citou na semana passada, que me lembrou esse verso aqui. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo não tinha a vida dele como preciosa. O que sobressaía ao valor que a vida dele tinha era o fato do Evangelho ser pregado a qualquer custo, ainda que lhe custasse a vida, que era o bem mais precioso que ele poderia ter. Imagino eu aqui nessa terra, né? Mas Paulo era desapegado até da própria vida em benefício do Evangelho. A gente percebe aqui, logo na chegada dele em Jerusalém, que ele vai, e eu acho bonito pensar nisso, né? Ele foi, tem risco, mas assim, isso não é um critério para eu desistir de ir, não é um critério para eu desviar minha rota. Mas nesse caminhada dele, nessa chegada, tem aí uma dissonância que está acontecendo. Ele está fazendo uma pregação, só que essa pregação está chegando aos ouvidos dos cristãos em Jerusalém e da comunidade judaica em Jerusalém de uma outra maneira, que está chegando como se ele estivesse pervertendo o caminho, né? Mais ou menos isso que aparece, né, pastor? É uma discordância, né? Uma discordância não. Chega lá dizendo o seguinte, olha, Paulo está pregando para os gentios que eles não precisam guardar mais a lei de Moisés e que agora ele desconstruiu tudo, né? Se você está dizendo que não precisa mais praticar as orientações divinas, de você abandonar todo o Velho Testamento, diga de passagem que é muito comum nos dias de hoje, né? Esse tipo de mensagem, ó, o Velho Testamento já foi, não tiramos mais nada de aprendizado dele, a gente vai tocar a vida de cá. E no caso de Paulo, eles estavam dizendo justamente isso. Ele estava dizendo, olha, Paulo está pregando, dizendo que os gentios estão igualmente salvos em Cristo Jesus e a gente não precisa mais guardar nada do que Moisés falou. E era isso que ele falava? Não, era essa né? a mensagem dele? Não, ele deixou livre, na verdade, para eles, né? Bom, se vocês quiserem fazer, tudo bem, mas não precisa, não é um ponto de salvação. Você não precisa fazer isso para você estar salvo. A salvação, a partir de agora, é unicamente pela fé. Se você acredita, você está salvo. E ali, o povo, como estava chegando distorcida essa conversa para eles, essa história para eles estavam revoltados com Paulo. Eles talvez não quisessem ouvir mais ele. E Tiago e os anciãos ali falaram para ele, ó, você vai ter que dar uma prova aí de que você continua com a gente, que você continua firme aí nos propósitos. E Paulo cede, né? Mas antes de falar do ceder, porque eu acho que esse é um negócio interessante, né? Falar, né? Paulo cedeu, mas antes disso, só para a gente colocar, porque, por exemplo, você falou, olha, ele não está ensinando isso. Ele está ensinando, olha, vocês podem continuar, mas não precisam mais disso para obter a salvação.
Mas da mesma maneira tem algumas coisas que depois de salvo a gente faz. A minha questão, acho que vale a pena antes da gente ir até para esse momento em que Paulo esse momento que ele cede, a minha questão é a seguinte: a obediência tem um papel na nossa caminhada cristã. Onde está o limite entre ser obediente e ser legalista? Qual que é o limite entre obedecer o que Deus pede e ser legalista? O limite está no final, no fim do negócio. Por exemplo, o legalismo acredita que eu sou salvo pela minha capacidade de cumprir todas as coisas. Quando você entra no processo da graça, mesmo que eu cumpra todas as coisas, que é algo impossível de ser feito, eu ainda vou estar perdido. Então, a diferença é uma diferença absurda, que coloca em xeque tudo que Paulo viveu e tudo que a gente está pregando nesses últimos anos da igreja moderna, vamos colocar assim. Então, você disser assim, gente, você precisa cumprir algumas coisas, mas precisa cumprir essas coisas por quê? Não, porque isso agrega na sua salvação. Não, não agrega. Não, mas eu preciso fazer algumas coisas porque assim eu ajudo no sacrifício de Jesus. Não, você não ajuda. Nada do que a gente faz ajuda em nada. Então, é todo o processo, acho que o Elias comentou, acho que umas 3 semanas atrás, isso. A gente ama, a gente está salvo e, na reação, a gente começa a fazer as coisas. Vou dar um exemplo. Eu não gosto de lavar banheiro. Em casa eu passo pano, eu lavo louça, mas lavar banheiro eu não gosto, não sei lavar banheiro. Mas se a Milena tiver que precisar, porque a gente faz essa troca, né? Eu lavo a louça quando eu estou em casa, eu ajudo a passar as coisas, eu sou um parceiro, dividimos as tarefas. Mas se ela me pedir para lavar banheiro ou qualquer coisa que eu não gosto, mas se ela precisar, eu lavo quantas vezes forem necessárias. Então, não estou fazendo isso porque eu vou ganhar mais pontos com ela ou porque isso vai me dar mais prazer. Eu estou fazendo isso porque é necessário. E isso é uma resposta de amor. Então, é uma ilustração pouca, que você vai encontrar muitas falhas, porque ela sugere até uma coisa simples. Mas esse é o ponto, Tiago. Se você falar assim, cara, qual é a diferença entre ser legalista? Legalismo não te salva. A lei não te salva. Ela te indica que você está errado. Ponto. Graça. A graça é tudo. A graça te salva, ela abre portas para você cumprir a lei, ela abre portas para você ser pleno, completo, ela abre portas para você se tornar uma pessoa completamente diferente e atrativa a todas as outras pessoas que estão ao seu redor. E é bacana, Pastor Binho, só um pouquinho antes de Elias falar, que lei e graça, elas não são opostas entre si. Se eu estou falando da graça, eu não estou me opondo à lei, estou falando da lei, não estou me opondo à graça. Uma coisa leva a outra, a lei me leva à graça, né? Eu acho que tem uma como é que fala? Uma maldade por parte de alguns judeus em mentir a respeito do que Paulo estava fazendo. Paulo, em momento algum, falou que Moisés devia ser deixado para trás. Ele conhecia a história de Moisés, sabia da importância que as leis mosaicas tinham para o povo, ele sabia de tudo. Ele foi um dos mais zelosos fariseus que já existiram na época. Então, ele sabia disso. E a gente está falando de um Paulo que tinha muito tato no lidar com as questões judaicas e com as questões gentílicas. Né? Então, assim, o que Paulo estava simplesmente dizendo era que a circuncisão, o guardar a lei, não era a circuncisão ou a incircuncisão, não era aspecto de salvação. O que ele disse, o que Paulo realmente queria dizer, era que somos salvos através do sacrifício de Jesus, pela fé. Né? E ele era muito mal interpretado, eu vejo muita maldade por parte dos judeus em querer prejudicar Paulo dessa forma. Certo? Né? E lembrando que a circuncisão, ela não é o ponto mais central nessa discussão. A gente tem deixar de cumprir a lei e abandonar os escritos de Moisés. A circuncisão, ela entra dentro do bojo. É mais uma coisa aí para acusar o apóstolo de pregação. Comum, né? Eu acho que até esperado essa estratégia. Se colocaram mentirosos ali, para testemunhas mentirosas com Estevão, com Paulo... É uma estratégia que ia voltar a acontecer. E só para ficar claro uma coisa, a gente falando de obediência e legalismo, o legalismo, ele é tão nocivo que ele ridiculariza a graça. O legalismo, ele invalida a graça e ele perverte a obediência. A obediência, ela tem um papel dentro da nossa vida na graça, que é esse papel de uma vez que eu fui salvo pela graça, eu quero que essa graça chegue a outros, eu tenho preceitos pelos quais Deus possibilita que a graça, eu não tenho que mais preservar a salvação, não tenho mais que cuidar, não, agora eu tenho que ficar aqui cuidando da minha salvação para não perder de jeito nenhum. Só que o legalismo faz isso, inverte, né? A finalidade do obedecer fica pervertida. A Lana tinha falado algo a respeito desse Paulo que cede, porque agora tem essa pressão. Os judeus estão lá falando, né? E lembrando que quem está falando com eles são líderes judeus cristãos. São líderes judeus cristãos que estão falando, Paulo, a gente está temendo, e há uma boa intenção até. Pode ser que de um lado exista
existe alguns, né, que estavam pervertendo o ensino de Paulo, mas dos cristãos, os líderes judeus da igreja de Jerusalém, tem aquela preocupação: Paulo, sua reputação está ficando comprometida, a gente quer chegar, mas como é que a gente vai chegar se você está falando essas coisas e tudo mais? Acho que você precisa fazer alguma coisa. E aí vem o que a Lana estava falando, né, Lana? Para ele provar que ele era um judeu fiel, ainda depois de tudo, ele ainda era um judeu fiel, ele tinha que passar por um período de 7 dias de purificação ali, com mais 4. E ele foi e falou: ok, eu faço. Se é preciso fazer, eu faço. Mas aí meio que a gente entra naquela questão de ele fez para continuar falando, mas ele fez e cedeu o que eles estavam pedindo, sendo que era uma coisa que era meio que o legalismo até então também. E só uma coisa importante, antes de a gente continuar, porque a gente vai voltar nessa questão agora no próximo bloco, que é exatamente isso. A gente está vendo um Paulo que todo tempo está tentando contextualizar a mensagem, agora parece que ele vai contextualizar demais. A gente vai tentar entender a partir da história de Paulo onde estão os limites da contextualização da pregação do Evangelho. Fica por aí, o Código Aberto volta daqui a pouco.